Então, terminando aqui o formulário, né? Então, você vai pegar... Lembra daquele arquivo config.php que nós conectamos no banco 2? Então, nós vamos usar esse mesmo arquivo que nós já temos aqui como conexão e vamos agora criar um novo arquivo chamado validar.php, que é o arquivo que vai validar a nossa aplicação. O que vai ter nesse arquivo? Primeira coisa, eu vou ter que conectar no meu banco de dados usando a opção config, né? Usando o include, né? Include config.php. O que eu estou dizendo aqui? Estou conectando no banco de dados, porque dentro do arquivo config.php eu já tenho a minha conexão com o banco criada, né? Que são essas duas linhas aqui, ó. Já tenho conectado no meu banco 2, né? A minha conexão com o banco. Então, primeira coisa, conecto com o banco de dados. Agora, nós vamos ter que receber as variáveis. Como é que eu estou mandando essas variáveis? Eu estou mandando pelo método post. Então, eu tenho que receber o login e receber a senha. Então, vamos lá. Como é que eu recebo o login e a senha? Então, o login ID recebe post login ID. A senha é a mesma coisa, só muda para senha ID e senha ID. Pronto, já recebi as minhas variáveis. Depois a gente faz aquela validação mais bonitinha e tal, né? Recebi as minhas variáveis, né? Então tá aqui, login e senha. E agora eu vou fazer um teste, né? De consulta ao banco de dados. Como assim? Lembra da consulta? SQL recebe, né, o quê? A função MySQL que é utilizada para fazer conexão e executar consultas SQL no banco de dados. Ela recebe o quê? Uma consulta à nossa tabela de identificação. Então eu vou fazer o quê? Eu quero selecionar todos os campos da onde? Da tabela identificação, né? Com que condições? Aonde o campo login ID seja igual, entre aspas simples, né? Porque é um texto, login ID, vou colocar aqui embaixo, e a senha ID tem que ser igual à senha ID. Nós vamos colocar também aqui ó, um limit 1. O que é o limit 1? Você limita a tua conexão, aliás, a tua consulta a retornar somente um registro. Como assim somente um registro? Imagina o seguinte exemplo aqui, ó, não precisa digitar isso aqui, tá? É só para exemplificar. Select asterisco from tabela, né? Ele mostra todos os registros, certo? Isso aqui mostra todos os registros. Select asterisco from tabela limit 10 mostra apenas 10 registros. Então, vou colocar isso aqui em cima também para vocês, ó. Exemplo de limit. Ó, select asterisco from, vou colocar aqui até TB identificação. Limit 10 mostra apenas os 10 registros. Então, o limit, pessoal, a forma básica de usar o limit é para você limitar quantos registros você quer que sejam mostrados na tua consulta, tá? Então, vamos supor que você queira que sejam mostrados apenas 5 registros na tua consulta. Como é que você faria? Select asterisco from TB identificação, limit 5. Então, mesmo que você tenha 10 registros cadastrados, quando você coloca limit 5, você está dizendo para o PHP, me mostre somente 5 resultados. Não quero ver todos, quero ver só 5. Então, para isso que serve o limit. E por que eu coloquei o limit 1 aqui? Para forçar a minha aplicação a buscar somente um usuário. O primeiro que ele encontrar, né? Com esse login que eu tenho, que eu informei, e com a senha que eu informei. Porque se eu tiver um login e senha duplicado no meu banco de dados, o sistema vai achar mais de um usuário, né? Então, isso pode dar um probleminha aí. Então, você coloca limite 1 para ter certeza que vai ser um único usuário que você quer utilizar. Perfeito? Então, feito isso, nós vamos testar agora da seguinte forma. Vamos colocar uma variável chamada linhas e a função MySQL num rows SQL. Lembra para que serve essa função?
essa função, né, serve para contar quantos registros foram encontrados pela consulta que eu acabei de executar. Então, a variável linhas, se ela retornar 1, é sinal que ele encontrou um usuário e senha com esses dados de login e esses dados de senha. Se ele retornar 0, é sinal que ele não encontrou o usuário. E aí nós podemos colocar a mensagem usuário e senha inválido. Então, como é que a gente faz a condição? Se as linhas, né, se o número de linhas for igual a 0, né, ou só assim, vazio, então se a quantidade de linhas que eu encontrei, ou quantidade de registros, né, então vou colocar aqui, ó, linhas, né, é igual a registros no banco de dados, né. Então, se linhas for igual a 0, então posso colocar aqui, ó, usuário e ou senha inválidos. Por quê? Se não encontrou nenhuma informação com esse login, com essa senha, então eu vou dar a mensagem de usuário e senha inválido. Se não, eu vou colocar aqui validou. Para a gente ter uma base aqui que ele validou certinho o nosso sistema. Aqui a gente já vai dar continuidade, né? Então, primeira coisa, voltando aqui. Primeira coisa, vou conectar o banco de dados, né? Vou incluir o meu arquivo de conexão com o banco, vou receber a minha variável login, minha variável senha através de post, porque eu estou mandando pelo formulário através de post essas duas variáveis, certo? Aí, eu vou executar uma consulta, né? Eu colocar na variável SQL, vou colocar o resultado dessa consulta na variável SQL. Qual consulta? Selecione todos os campos da tabela de identificação, aonde o login ID, o campo login ID, tem que ser igual ao login que veio do post e a senha ID tem que ser igual à senha que eu digitei, limitando apenas a retornar um registro na minha consulta. Aí eu vou usar uma variável linhas para contar quantos registros foram encontrados no banco de dados da consulta SQL que eu acabei de executar. E aqui eu faço uma condição. Se a variável linhas for igual a 0, é sinal que ele não encontrou nada aqui, então eu vou colocar uma mensagem de usuário e senha inválido. Se não, eu vou colocar validou. Perfeito? Então vamos testar se isso aqui funcionou. Vamos lá. Login e senha inválido. Se eu colocar qualquer coisa aqui, usuário e senha inválido. Se eu colocar agora admin e admin, validou. Pronto, já temos aí uma validação no nosso sistema em PHP. Então façam um teste aí, ver se funcionou para vocês. Não se preocupa com a acentuação por enquanto, tá? Depois eu mostro como resolver isso. Esquece a acentuação. Então, usuário e ou senha inválidos. Então, essa forma aqui, ó, é a forma mais simples de fazer um login. Só que isso aqui não é nem um pouco seguro. Por quê? O primeiro teste que você faz para testar se um login é seguro ou não, você joga uma aspa em um dos campos e dá um entrar. Se der erro na consulta, já é um sistema falho. E muitas vezes a pessoa, em vez de colocar o guardar erro, coloca isso aqui, ó. MySQL error. Aí o cara vem aqui, joga uma aspa simples e dá um entrar. Olha lá a informação que eu já tenho, ó. Isso aqui o hacker já consegue ver. Olha só, deu um erro disso aqui, é um erro que o próprio PHP vai gerar para você. Ó, tem um erro perto disso aqui, então ele já sabe, ó. Ele já consegue ler parte da tua consulta. Veja o perigo. E senha ID igual tal. Ou seja, ele sabe que você tem um campo chamado senha ID no teu banco de dados, já vê um pedaço da tua consulta e já consegue simular um erro. Então, se o cara chegou aqui, ó, é 2 palitos para ele conseguir entrar no teu sistema. 2 palitos é uma gíria aqui da minha região, tá? Se você não entender, 2 palitos é como se fosse... é muito rápido, é muito fácil para o cara conseguir fazer isso, tá? Então, esse é o primeiro teste que você faz para você ver se o sistema do cara é bom ou não.
Aí vamos dizer que você... Ah, tá, beleza, mas eu só consegui acessar esse erro aqui, ainda não consegui invadir o sistema do cara. Aí você usa essa seguinte técnica aqui, ó. Olha que coisa tosca para você testar o login de um sistema. Não precisa escrever assim como eu estou fazendo, tá, pessoal? Só estou fazendo um teste aqui para furar o login e mostrar para vocês como é fácil você furar um sistema, né? Olha lá. Acabei de furar o sistema do cara. Validou. Puxa vida, olha que tosco de fazer isso. Simplesmente você vai jogar no teu login essa informação, ó, aspas simples or 1 igual a aspas simples 1. Joga no login e joga na senha. Em alguns sistemas, você jogando só na senha, você já passa, ou às vezes só no login já passa. Ou tem que jogar nos dois, isso você testa. Vai depender como o cara fez a tua consulta. Então, veja, aparentemente você pensa assim, ah, não, nosso sistema está funcionando e tal, porque, né, tá tudo bonitinho aqui, tem um login e senha, tudo certinho. Aí o cara vem e joga esse troço aqui, ó, pronto, validou. O cara entra no teu sistema, ridiculamente fácil de invadir. Viu só? Então, essa é uma técnica de invasão, né? Técnica de invasão. Por favor, né? Use para estudos, tá? Use para estudos. Então, colocar no login e na senha o seguinte, né? Or 1 igual a 1. Isso aqui vai variar de sistema para sistema, tá, pessoal? Você vai testar. Alguns você vai pôr aspa no final, alguns você vai pôr aspa na frente. Isso aqui você tem que entender um pouquinho mais de como funciona a consulta aqui para você saber aonde colocar aspa e onde não colocar. Isso é com o tempo você vai pegando o esquema, tá? Então, se você for testar na internet aí, alguns sites que você encontrar, que você acessar o painel de controle dos caras, porque tem muitos sites que colocam login ou área restrita, e o cara já permite que você teste isso aqui, né? Então, você pode muito bem acessar aí vários sistemas que com certeza estão furados. Tem muito sistema furado por aí. Curtiu o esquema de invasão aí? Simples, né? Fácil de fazer e ridiculamente simples de aplicar. Aí, então, agora nós vamos começar a proteger aqui a nossa aplicação, né? Você não quer ficar com login e senha furados, você quer colocar um sistema que seja, digamos assim, bem protegido, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai criptografar a tua senha. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, criptografar a tua senha. Então, volta lá naquele arquivo criptografia, executa lá o MD5 e coloca o admin aqui agora. MD5 admin. A nossa senha vai ser admin aqui, por enquanto, né? Só para a gente testar, tá? Nossa senha vai ser admin. Então, volta lá no arquivo criptografia.php, dá um eco MD5 e, entre aspas, simples, coloca o admin. Isso vai gerar lá na tua tela um código como esse aqui, ó. Certo? Vai gerar na tua tela o seguinte código. Então, você vai pegar esse código aqui, vai copiar ele, e lá no phpMyAdmin, você vai lá no procurar, né? Pega o registro que você inseriu, que está no admin, e vem aqui e clica em edita, ó. Edita, clica em procurar, né? Lá na tua tabela de identificação, pega o teu registro aqui e clica em editar aqui, né? Edita. E você muda o admin aqui da senha e coloca a tua senha criptografada aqui. E dá um executar. Ok? Aí agora nós temos o nosso login admin e a nossa senha criptografada. Perfeito? Então agora, se eu voltar lá no meu sistema de login.php, colocar admin, vai dar senha, usuário e senha inválido. Por quê? Porque a senha eu estou mandando via post sem criptografia. E o meu banco de dados está com criptografia. Então, como é que eu faço para validar com a criptografia? Eu vou lá no meu arquivo validar.php e faço o seguinte, ó. A senha recebe post sem ID
E aqui embaixo eu faço a senha receber MD5 senha. Senha ID, né? Senha ID. Agora, se eu voltar aqui e colocar admin, validou. Vamos entender o que a gente fez aqui. Entenda o seguinte, a tua senha admin, ela está valendo o seguinte. A tua senha admin está valendo esse código aqui, certo? MD5 admin está valendo essa informação. Então, nós copiamos essa informação e colocamos aqui. Esse código todo representa a palavra admin criptografada, perfeito? Então, o que nós estamos fazendo? Se esse código aqui representa a palavra admin criptografado, uma vez que eu jogar uma comparação do mesmo código com esse código aqui, ele vai representar o mesmo código. Como assim? Perceba que se eu mandar escrever a minha variável aqui, ó, echo senha ID. Vou mandar escrever minha variável senha ID aqui no meu arquivo. Veja só. Eu vou enviar meu formulário, colocar a senha admin e vou enviar. Olha só, ele apareceu admin, certo? Que é a senha que eu enviei. Porém, o que eu vou fazer agora? Eu vou criptografar essa senha com MD5 e vou mandar escrevê-la de novo. Aí o que vai acontecer? Vou jogar só um BR aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, eu mandei a senha admin e assim ela ficou agora criptografada. Então, se eu pegar esse código da minha senha que eu digitei e criptografar ele e comparar com a senha que eu tenho no banco de dados, aqui, ó, perceba que é exatamente o mesmo número. Se eu copiar esse aqui, ó, e eu pegar o que eu acabei de digitar, é o mesmo. Ó, é o mesmo número, o mesmo código, né? Então, isso vai fazer com que o PHP consiga utilizar a senha criptografada e comparar com a senha criptografada que eu tenho no banco de dados. E assim você tem já uma maneira segura de comparar o login e a senha. Agora que eu já tenho minha senha criptografada, você vai dizer, não, pô, agora sim, agora o cara pode fazer o que ele quiser aqui, que não vai ter problema, meu sistema tá tinindo, né? Tá maravilha, não tem como o cara barrar. Testar de novo. Ó, a princípio, esse mecanismo aqui já não funciona mais. Percebe? Por quê? Porque eu estou criptografando esse negócio aí, certo? A princípio, você já conseguiu proteger um pouco melhor o seu sistema. Ainda não está 100%, tá? Ainda o sistema pode ser furado desse tipo. Aqui eu teria que passar um pouquinho mais, alguns minutos, para conseguir furar, mas para a gente perder tempo, deixa quieto assim, a gente tenta ver numa outra vez, né? Então tá, mas assim, para ele ficar ainda mais seguro, a gente usa uma função no PHP, né? Função para contra, né? SQL injection. O SQL injection, para quem não sabe, né, é uma técnica de invasão. SQL injection é uma técnica de invasão. Então, se você procurar por SQL injection, você vai encontrar muito material que fala sobre segurança em PHP, tá? Então, SQL injection, que principalmente usa-se em formulários de login e páginas aí desprotegidas. Então, tá. Eu tenho essa função pronta já aqui no arquivo. Deixa eu pegá-la aqui para vocês. Então, vou passar aqui, ó. A função é assim, ó. Você pode até colocar lá no teu arquivo config.php, essa função. É assim, ó. Anti-SQL injection é o nome da nossa função. É como se fosse uma função anti-ataque. Essa função é testada e aprovada. Depois que eu comecei a utilizar ela, nunca mais eu tive problemas com invasão em sites, tá? Então, se porventura houve algum procedimento de invasão, foi por parte de falha onde estava hospedado e não na minha aplicação. Então, o servidor também pode conter falhas de segurança, né?
Então, essa é a função do anti-SQL injection. Então, o que ela faz? Ela pega uma determinada string, ou um campo, né? E usa essa função, quotes, tal, strip slashes, e usa mais uma função aqui, se existe essa função mais SQL will escape string, que é uma função do próprio MySQL. Testa aqui todas as strings, testa essas variáveis de escape, né, que a gente chama essas funções de escape, que eles tratam todas aquelas aspas simples. Se a pessoa tentar jogar aquelas aspas simples, aquele negócio lá, ele não funciona, tá? Ele não funciona. Então a pessoa não consegue fazer caquinhas lá no teu negócio. E como é que a gente usa ela? A gente usa da seguinte maneira. Você vai lá no validar.php e a gente faz uma concatenação. Depois da aspa simples, você fecha a aspa dupla, joga a tua função e coloca a tua variável entre parênteses. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, where login de anti-SQL injection e senha igual anti-SQL injection, sempre o ponto, né? Ponto aspas simples. Então vai ficar dessa maneira, ó. Lembrando mais que ali error, deixa lá com erro, né? Para você proteger ainda mais a tua aplicação. Então, select the sequence from TB identificação, onde o login ID é igual, abre aspas simples, abre aspas duplas, ponto, para concatenar, anti-SQL injection, que é a nossa função para escapar de ataques, entre parênteses, a variável que nós colocamos ali, que veio do formulário post, fecha parênteses, coloca o ponto de concatenação, fecha aspas dupla, fecha aspas simples. E mesma coisa com a senha, mesmo procedimento com a senha. Isso vai garantir para você que a pessoa, mesmo que ela coloque agora esses caracteres aqui, ó, ele não... Opa, faltou definir alguma coisa aqui. Tá? Então, o que nós fizemos agora? Nós conseguimos proteger o nosso login e senha. Mesmo que o cara jogue aspas simples aqui, aspas duplas, ó, ele não força mais aquele erro de SQL. Então, você já protege. Isso aqui já é um login bem, vamos dizer assim, seguro, tá? Você pode usar sem medo que não tem problema. Tá, vamos lá. Agora, uma vez que a gente fez o nosso login, nós temos que testar se o nosso login, nós temos que criar a nossa variável de sessão, né? Como é que a gente cria uma variável de sessão?